Edward Paisnel ficou conhecido como a Besta de Jesse, porque entre os anos de 1957 e 1971, ele sodomizou, torturou e estuprou pelo menos 13 pessoas que viviam na ilha remota de Jesse. Oi, me chamo Micaela Torres e você está no meu canal Fofa e Trevosa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui falamos sobre casos criminais, histórias bizarras e bastante mistério. Quero também convidar quem ainda não é inscrito, se inscrever, curtir e ativar o sininho. Assim você não perderá mais nenhum vídeo. Também me segue nas redes sociais, porque eu aviso sempre por lá quando tem um vídeo novo. Às vezes eu vou na tela e faço um vídeo surpresa e você vai saber em primeira mão. E caso você tenha alguma sugestão de casos, comenta aqui embaixo que em breve eu vou analisar e trazer para vocês. E compartilha também com os amigos para trazer mais gente pro canal e assim a gente crescer cada dia mais juntos. Agora, sem mais falação, vamos para a vinheta e após o caso de hoje. Edward John Louis Paisnel, ou apenas Edward Paisnel, apelidado mais tarde de A Besta de Jesse. Nasceu no ano de 1925, não se tem dados do dia e do mês do nascimento. Não se tem muitos detalhes na internet sobre a sua infância, mas o que se sabe é que na vida adulta ele era um trabalhador da construção civil. Ele vivia na pequena ilha de Jesse com sua esposa e seus 2 filhos. Aparentemente, ele era um homem trabalhador e de família, acima de qualquer suspeita. Só a título de curiosidade, para quem não conhece, as Ilhas de Jesse, ela fica ali perto do canal das ilhas da Inglaterra e da França. Edward era bastante popular na pequena ilha de Paisnel, e por ser pai de família, ter apenas 2 filhos, já ter inclusive participado de eventos comunitários se vestindo de Papai Noel, ninguém nunca imaginaria que ele mais tarde se tornaria um dos seres mais cruéis que viveu naquela ilha. Como eu disse pra vocês, ele era muito bem-quisto. E o episódio que ele se vestiu de Papai Noel foi no lar adotivo, que era da esposa dele. E todas as crianças começaram a chamá-lo de Tio Ted. Outra coisa que o Edward Paisnel fazia muito era, no seu tempo livre, visitar casas comunitárias e simplesmente se oferecer ali como voluntário. Acredito que ele ganharia a confiança das crianças e saberia assim de toda a rotina dela, calcularia onde elas dormiriam, tudo isso, e ficaria mais fácil para ele cometer os seus ataques. Foi então que no ano de 1957, Edward Paisnel começou a revelar quem ele realmente era, um ser cruel e perverso. Ele então fez a sua primeira vítima, uma jovem que estava no ponto de ônibus. Ele então a amarrou com uma corda no pescoço, a levou para um campo próximo à beira de uma estrada e simplesmente a estuprou. Alguns dados afirmam que ele ficou de 1957 até 1959 atacando apenas mulheres em pontos de ônibus. Acredito eu que ele estava ganhando uma espécie de confiança para ver até onde ele iria sem levantar suspeitas e ser pego, porque em 1960 ele simplesmente resolveu aprimorar os seus crimes e começou a invadir residências. E assim, ele se perpetuaria atacando mulheres e crianças, invadindo suas casas. E uma das primeiras vítimas que se tem história que ele invadiu a casa foi de uma mãe e de uma filha, onde ele agiu exatamente igual às primeiras vítimas que ele atacava no ponto de ônibus. Ele colocou uma corda em seu pescoço, atirou de casa pela janela do seu quarto, a estuprou, agrediu e depois a levou de volta para casa. Então, com pouco espaço de tempo, mais uma vítima. Dessa vez era um garoto de 12 anos que no dia 12 de junho de 1960 estava dormindo em seu quarto, quando ele acordou e se deparou com Edward Paisnel observando seu sono. Imediatamente, Edward atacou o garoto com os mesmos hábitos que ele fazia com outras vítimas, colocando uma corda em seu pescoço, o retirando do quarto através de sua janela, o levando próximo a um campo e o estuprando. E novamente ele levou o garoto para sua casa. Já a outra garota que se tem relato, ela tinha apenas 14 anos, mas antes mesmo que Edward pudesse fazer alguma coisa, ela consegue fugir. E o relato que ela dá é simplesmente ver um homem de máscara
a observando dormir. As suas próximas vítimas seriam 2 garotos bem pequenos, e ele agiu da mesma forma, colocando uma corda no pescoço, o retirando de casa e depois o estuprando, agredindo e sodomizando essas crianças. Com seus ataques milimetricamente calculados, agindo sempre da mesma forma, nessa altura a polícia sabia que se tratava apenas de uma pessoa que estava cometendo aqueles crimes. Essas suspeitas se confirmaram quando as vítimas relataram que elas eram atacadas entre 10 da noite e 3 horas da manhã por um homem de cerca de 1,75 de altura, franzino e com forte cheiro de mofo. As últimas vítimas também relataram que ele tinha um forte odor de cigarro, o rosto coberto, mas dava para ver um leve bigode e um sotaque irlandês bastante forçado. Estava mais que claro que ele estava tentando despistar os policiais, porque ele não era irlandês e simplesmente ele também não fumava. Então, só anos depois, ele criaria a fantasia que o tornaria conhecido como a besta de Jesse, que além de disfarçar quem ele realmente era, amedrontava muito as suas vítimas. Essa fantasia era feita de uma máscara bizarra de borracha que ele mesmo fez em casa, uma peruca feminina preta com cabelos espetados, umas pulseiras cravejadas de unha e um casaco que tinha na sua lapela pregos. Ele fez essas fantasias não foi à toa, porque ele fez tudo calculado. Até os braceletes, as pulseiras que continham as unhas eram feitos caso as vítimas tentassem se agarrar a ele para poder reagir. Se elas fizessem isso, elas adquiriam uma espécie de machucado bem espaçado e perfurações nos seus braços e nas suas mãos. A polícia estava com bastante dificuldade de localizar aquele monstro que estava fazendo aquelas atrocidades com mulheres e crianças. Então, naquela época, era bastante comum pedir ajuda à população. E na pequena ilha de Jesse, com pouco menos de 30 mil habitantes, não foi muito diferente. A ilha possuía 15 milhas quadradas. Então, rapidamente, o jornal da cidade publicou o título A Besta de Jesse e foi convocado todos os homens adultos fazer a verificação das suas impressões digitais. Eles tinham a opção de se negar a fazer e apenas 13 se negaram, incluindo Edward Paisnel. Naquela época, a população já tinha um suspeito na sua cabeça. Então, Alfonso Legastelli foi sentenciado a ter a sua casa queimada e por pouco não foi assassinado. Porém, esse homem era totalmente inocente, mas tudo que a população queria naquele momento era justiça e fazer alguma coisa para que aqueles ataques parassem. Afonso ficou bastante assustado, então ele foi embora da pequena ilha de Jesse. Foi na mesma época que Edward Paisnel resolveu dar um tempo nos seus ataques bárbaros. Alguns lugares afirmam que ele parou por 2 anos de cometer as atrocidades e outros lugares também dizem que foi menos. Nessa época, ele chegou até mesmo mandar uma carta para a polícia, meio que provocando os policiais, desafiando a pegá-lo. Abre aspas. Meu caro senhor, acho que você está desperdiçando seu tempo, pois toda vez faço o que sempre pretendi fazer. E lembre-se de que não vai parar nisso. Mas serei justo com você e lhe darei uma chance. Nunca tive muito dessa vida, mas pretendo obter tudo o que posso agora. Sempre quis fazer o crime perfeito. Fiz isso, mas dessa vez deixamos a lua brilhar muito em setembro, porque desta vez deve ser perfeita. Não uma, mas 2. Eu não sou um maníaco, mas eu gosto de brincar com vocês. Você ouvirá falar de mim antes de setembro, e eu darei todas as pistas, só para ver se pode me pegar. Atenciosamente, espere e veja, fecha aspas. E olha que não demorou muito para ele voltar a fazer os novos ataques. Logo ele fez novas vítimas e agora elas vinham seguidas de perfurações na pele. Foi só então que em julho de 1971, mais precisamente no dia 10 de julho de 1971, a besta de Jesse foi finalmente capturada por acidente. Os oficiais responsáveis por essa prisão foram John e Tom McGreen. Eles notaram que tinha um carro dirigindo de forma irregular. Então eles começaram a perseguir esse carro, e quanto mais ele perseguia esse carro, mais esse carro acelerava. Até que em um certo momento, ele entrou em meio-fio e atropelou outros carros. Ali os oficiais já sabiam que tinha alguma coisa de errado e não se tratava apenas de um criminoso comum. Por fim, a polícia conseguiu pegá-lo e ele estava no carro que ele havia roubado para cometer os seus crimes bárbaros. Eles encontraram no carro uma peruca preta, cordas,
paus pontiagudos e uma máscara que substituiria facilmente a máscara do massacre da Serra Elétrica. E para completar, Eduardo Paisnel estava vestido com a roupa da besta de Jesse, que nada mais era do que o casaco com as ombreiras pontudas, a pulseira com unhas pontiagudas, e ele também carregava uma algema e uma lanterna com boa parte da luz coberta com uma fita preta, para assim liberar apenas um feixe de luz. E mesmo com todas as evidências que levavam ele a ser a besta de Jesse, na maior tranquilidade, quando ele foi questionado, ele disse que estava indo para uma orgia, e as pulseiras de unha era para ele se defender caso tivesse alguém lá que lutasse artes marciais. Certamente ele queria realmente tirar os policiais de otário, para eles acreditarem naquela história maluca de ele estar indo para uma orgia e ainda se defender de uma pessoa artista de arte marcial. Sinceramente, eu não sei até onde iria a loucura desse homem. Naquele momento, os policiais tinham a besta de Jesse em suas mãos, então eles precisavam só de apenas mais algumas provas. Então eles encaminharam Edward Paisnel até a sua residência. E chegando lá, eles encontraram um quarto secreto. E nesse quarto secreto tinha um forte odor de mofo, o mesmo odor que todas as vítimas relatavam sentir quando eram agredidas. Lá também continham bastante roupas estranhas, itens satânicos, itens ocultos, um altar preto feito em casa e uma espada. E se naquele momento os policiais duvidavam que realmente ele iria para uma orgia, acabou ali. Mais tarde também foi descoberto que antes dele atacar suas vítimas, ele fazia ritual com sangue e sacrificava animais. Edward conseguiu ver sua vida normal, acima de qualquer suspeita, durante 11 anos. Foi só no dia 29 de novembro de 1991, em um julgamento que durou menos de 40 minutos, ele foi declarado culpado de 13 acusações, entre elas agressões, estupros e sodomia. A sentença dele foi pouco menos de 30 anos. E antes mesmo que ele conseguisse cumprir toda a sua sentença, ele foi colocado em liberdade, porque ele começou a agir como um prisioneiro modelo. Após ser colocado em liberdade, Eduardo Paisnel até tentou voltar para a pequena ilha de Jesse, mas sabemos que isso nunca daria certo, porque um homem que eles só suspeitavam colocaram fogo na casa dele, imagina o que eles fariam com Edward. Então, preso na sua segurança, já que todos ali sabiam que ele era a besta de Jesse, ele resolveu se mudar para uma ilha ali perto. E em 1994 ele morreu de ataque cardíaco. E mesmo após a sua morte, continuou surgindo relatos de ele estar envolvido em outros abusos infantis que estariam relacionados diretamente com o orfanato que a sua esposa era proprietária. E houve relatos que ele perambulava no meio da noite pelos corredores do orfanato com a sua máscara bizarra. Houve inclusive um relato de um ex-morador do orfanato, identificado como Senhor D, que disse ter visto Edward invadindo a casa e saindo pela janela no meio da noite. Ele contou também que Edward estava vestido exatamente como a besta de Jesse e que ele usava cloroforme para dopar as crianças e removê-las do quarto e cometeu seus atos sádicos. Em uma parte do seu depoimento, ele diz a seguinte coisa, abre aspas: "Uma noite eu estava dormindo e senti uma presença lá dentro, e foi Edward que ficou olhando para mim. Ele tinha algum tipo de máscara nele. A casa de Edward era tão assustadora. Quando estávamos fazendo a construção externa, eu pude ver gatos amarrados e cheguei até mesmo a presenciar ele estrangular os gatos com as próprias mãos. Chegou um ponto que eu simplesmente não conseguia mais ficar lá. Eu sempre senti que Edward era mau. Eu simplesmente senti o puro mal estava naquele lugar." Fecha aspas, Senhor D. No entanto, apesar de inúmeros relatos e acusações, não foi incluído no inquérito, pois o processo policial concluiu que não haviam provas suficientes que afirmassem que ele era o responsável pelos abusos no orfanato. No entanto, é muito provável que Edward tenha cometido muito mais crimes do que foi descoberto e do que ele confessou. Que Edward Paisnel morreu já faz um tempo, esse é um fato, mas certamente ele nunca sairá da memória das vítimas da besta de Jesse. Obrigada a quem ficou até o final. Se você gostou do vídeo, compartilha, é super importante para o crescimento do canal. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga algum caso aqui para o canal também. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!